E Deus vai fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Eu quero, nessa noite de ceia, declarar que essa é a mesa que Ele preparou na presença dos seus inimigos, e os seus inimigos não vão prevalecer contra você. Eles vão ter que recuar. Eles podem insistir, eles podem trabalhar, eles podem maquinar, eles podem fazer armadilhas, lançar palavras, mas você vai ser forte, porque o Espírito Santo vai te sustentar, Ele vai te segurar, Ele vai fazer com que você fique firme, resista, até você chegar nessa mesa, e quando você tocar na mesa, Ele não vai poder fazer nada contra você, porque contra o Israel de Deus não vale praga, não vale encantamento. Fala para o teu irmão, você está blindado com o sangue de Jesus. Você precisa de crer, isso é uma verdade que você tem que internalizar, ela tem que ser um rema para você. Todas as vezes que você estiver sendo atacado nas suas emoções, nos seus pensamentos, você tem que ter algumas verdades divinas, que são elas que blindam naquele momento os seus pensamentos, para que os seus sentimentos não sejam confundidos. E eu quero nessa noite trazer para você aqui a espinha dorsal da nova aliança. O que é isso, pastor? Você vai entender. Existem 3 pilares fundamentais que todo cristão precisa de saber. Ele precisa de saber. Nós estamos aí prestes a uma conferência, nas vésperas de uma conferência, afinal de contas, amanhã nós teremos Fernandinho ali na Ípica Hall, na pré-conferência. Você que está animado, desça para lá, mas desça cedo, porque vai estar cheio lá. Então, vai ter um momento extraordinário. E um dos temas que nós abordamos na conferência é o segundo ato. E o que é o segundo ato? Eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre esses 3 atos. Mas baseado nessa explicação, também quero puxar um entendimento de que se você não souber quem você é, você não vai entender o que está acontecendo na história. Você não vai entender o que Deus está fazendo e o que já começou. Você vai ficar perdido dentro daquela perspectiva de pensamento apenas de que nós somos mais um grupo de pessoas religiosas que se reúnem aos domingos para poder cultuar um morto chamado Jesus. Não, nós não somos esses. Nós somos o povo da revelação, nós somos o povo do Espírito Santo. Obrigado pelo entusiasmo, estou vendo que você está bem vivo. Nós somos o povo que Deus escolheu para fazer a diferença nessa estação. Porém, se eu não tiver esse entendimento, eu vou ficar andando atrás de migalhas espirituais. Muitos de nós chegamos na igreja sempre pensando no nosso milagre, e não na nossa transformação. Começa aí. Quando você é transformado, milagres deixam de ser a sua motivação, propósito passa a ser a sua motivação, o seu alvo. Então entenda, eu quero que você abra comigo, primeiro, lá em Mateus capítulo 16, vamos ler do verso 13 ao 20. Aqui nós estamos diante de uma situação onde havia muitas indagações acerca do Cristo, de Jesus. Jesus, ele chega em um determinado momento, nada que Jesus fez, nenhum lugar que Jesus passou foi sem propósito. Cada situação havia um propósito. Cesareia Marítima, que é a cidade onde acontece esse evento aqui, tinha um propósito, e um propósito duplo aqui. Diz assim, o título é A Confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus dá um ponto e pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Olha o nome dele. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Já mudou o nome. Antes era Simão Bar-Jonas. Agora é Pedro. E sobre esta pedra, cadê? Tenha paciência comigo, que minha visão já não é... E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. É um texto extremamente rico, que ele traz consigo muitos contextos, dentre os quais vamos começar dando uma abordagem, um panorama. E aqui a gente abre um espaço para esse primeiro ato. O que é o primeiro ato, dentro da perspectiva da história do Novo Testamento? O primeiro ato é a chegada do Filho de Deus, é a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Ou seja, o objetivo por meio da encarnação do Verbo é revelar o caráter de Deus. Jesus é a expressão exata do seu ser, diz Hebreus 1:3. Cumprir a lei e os profetas. Ele não veio para abolir, mas para cumprir, Mateus 5:17. E um terceiro ponto do objetivo da entrada dele no primeiro ato: inaugurar a nova aliança. Seu sangue seria o selo do novo pacto, Lucas capítulo 22, verso 20. Então veja bem, o primeiro ato é a entrada de Jesus na terra. Por meio da sua entrada, ele vai trazer para nós a perspectiva de Deus no meio dos homens. Teilhard de Chardin, que é um teólogo francês, ele diz assim: Jesus, ele é Deus como ele é, e o homem como deveria ser. Entenda que Jesus, ele traz consigo todo um compêndio de comportamento, de espiritualidade, de posicionamento e de direção, destino, propósito e fé para a humanidade, onde aquilo vai servir de para treinar novos cristos. Como assim, pastor? Cristãos. Cristão é a palavra no diminutivo para Cristo. Ou seja, um cristão é um pequeno Cristo. Fala para o seu irmão: você é um pequeno Cristo. O que é? Cristo vem de Mashiach, que significa ungido. Então é um pequeno ungido. Entenda que se você entende o seu propósito e assume a sua responsabilidade, você vai começar, escute, a salvar pessoas, a libertar gente, a orar pelos enfermos e eles vão ser curados. Quem está me entendendo aqui? E aí ele traz algumas lições nesse primeiro ato. Quem é o centro da igreja? Cristo. A igreja é fundada baseado nessa confissão. A igreja, a fundação da igreja é a confissão de que Jesus é a rocha. Essa é a confissão. E sobre esta rocha, sobre esta confissão, que confissão? De que Pedro fez para Jesus: tu és o Cristo. Ele fala: sobre essa rocha, sobre essa confissão, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então ele traz uma encarnação, de fato, do que vem a ser o amor de Deus pela humanidade. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, também trouxe consigo uma lição, onde o maior seria o menor, onde o maior é aquele que serve mais. Ele vem e constitui um reino de reis e sacerdotes para o seu Deus e
Pai. Agora entenda uma coisa, dentro da perspectiva do primeiro ato, Jesus ele começa a máxima dizendo, Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Depois de ter sido preso, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino, dizendo, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Tem 2 pontos importantes que você precisa entender. A primeira delas é arrependimento. Arrependimento é uma mudança constante. Não é você se arrepender, é você se arrependendo-se. É uma mudança constante. Crede no evangelho. O que ele quer dizer? O evangelho significa o quê? Diga para o seu irmão, boas notícias. Eu estou aqui nessa noite para dizer, talvez você esteja desesperançoso, vivendo uma situação ruim, e isso tem ofuscado o seu entendimento de que existe uma promessa para você, que é uma boa notícia nessa área onde você está perecendo. Existe uma boa notícia para você. Crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele é quem cura todas as tuas enfermidades e que perdoa todos os teus pecados. Uma promessa de cura, uma promessa de salvação. Ele te colocará por cabeça e não por cauda, uma promessa de influência. Tu emprestarás e não tomarás emprestado, uma promessa de provisão. Então, se você parar para pensar, o que você está vivendo não é o fim. É apenas um estado, é uma passagem. Você precisa de se pegar em uma boa notícia, em uma boa nova, em uma promessa de Deus e perseguir essa promessa até ela se tornar uma verdade na sua vida. Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. Você precisa de tomar uma postura de dentro para fora. Caso contrário, você pode ter problema. Então vamos lá, dentro dessa perspectiva do primeiro ato, que é a chegada do Filho de Deus, nós já vivenciamos isso. E dentro dessa chegada dele, é onde eu quero abrir esse parêntese, para falar sobre essa questão da igreja. O que é igreja para você? O que eu penso a respeito da igreja? Será que a igreja é essa reunião que nós temos aqui, aos domingos? E depois que essa reunião termina, como que fica? A igreja não é algo fundado, nem constituída, nem construída por mãos humanas. A igreja é uma instituição fundada, constituída, mantida, desenvolvida por mãos divinas. Você é a igreja em formação. E a pergunta que ele faz aqui para Pedro, e vós, quem dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, diga assim comigo, sensibilidade. Pedro está tão sensível naquele momento, que ele chega e fala, tu és o Cristo. E ele pega e repete para Pedro. Pedro fala algo de Jesus, Jesus fala algo de Pedro. Pedro diz que Jesus é o Cristo. Jesus diz que Pedro não é mais instável. Tu já não se chamarás mais Simão Bar-Jonas. O que é Simão? Instável. Pó levado pelo vento. Já pegou um pó e jogou para cima? Se desfaz. Esse era o Simão. Ele fala, você não vai ser mais pecador, você não vai ser mais derrotado, você não vai ser mais passado para trás, você não vai ser mais excluído, você não vai ser mais, o teu nome está sendo mudado. Ele fala, tu és agora Pedro. Pedro é uma rocha, ou seja, um fragmento de rocha.
Muitas vezes, escute isso, muitas vezes a história colocou o rótulo em nós, mas nessa noite eu vim aqui para te dizer que uma revelação tua sobre o Cristo, Ele dá para você uma revelação sobre a tua identidade nele. Você precisa de descobrir a sua identidade em Cristo. Essa identidade faz com que o seu posicionamento, faz com que a sua visão de futuro, faz com que os lugares que você ocupa, com quem você se relaciona, se torne muito claro para você. Quem dá identidade, dá destino. Muitos de nós estamos perdidos na estrada da vida. Tinha até um louvor, essa longa estrada da vida. E de fato é uma longa estrada da vida. Tem muitos perdidos, muitos se perdendo, muitos que morreram. Você conhecia o louvor, né? Era o milionário, né? Isso é do meu tempo, eu falo porque era do meu tempo, antes de eu me converter. Entende? Então, nós precisamos de entender o seguinte: só recebe um nome quem não tem. Só é chamado pelo nome quem está sem identidade. Qual é o teu nome? Isso pode estar sendo um problema para você. Você sabia que eu já recebi muitas propostas de outros trabalhos interessantes, bem remunerados? Alguns perdidos poderiam até dizer: você é bobo, como que você não aceitou isso? Porque ele já me deu um nome. Ele já me deu uma função. Ele já me deu algumas ferramentas e ele me deu um lugar para atuar. Na medida que eu for aprofundando as minhas raízes nesse lugar, eu vou desenvolvendo novas habilidades e capacidades e ferramentas. Então eu posso entrar em outros lugares. Mas enquanto isso não acontecer para mim, eu não movo um pé de onde Ele me colocou. Quem está me entendendo aqui, gente? Então não é o quanto você vai ganhar, é o quanto você significa. Essa é a chave. Porque se você for pelo que você vai ganhar, você nunca para em lugar nenhum. Porque todas as vezes que aumentarem o seu salário, para você ir para um outro lugar, todas as vezes que te fizerem uma proposta, você muda de lugar. E aí você não para em lugar nenhum. Consequentemente, você não constrói nada. Muito pelo contrário, dependendo das propostas, você destrói. Então Jesus, Ele quer afirmar a nossa identidade, mas para isso precisa de sensibilidade. A gente precisa de ter um relacionamento mais intenso com Ele. Precisamos dar nomes que fortaleçam a identidade dos nossos filhos. De que você chama o seu filho, a sua filha? Esse menino, essa menina. Qual é o rótulo ou o destino que você põe por meio do nome que você entrega para os seus filhos? A identidade de uma pessoa é o selo sobre o seu destino. Repita comigo: a minha identidade é o que eu preciso para ter um destino claro. Ensinar os filhos é forjar a identidade. Os ensinos de Deus, as instruções do Espírito Santo, todo e qualquer processo é forjar a nossa identidade. Eu escutando o testemunho da Débora, que ela me mandou escrito quase 10 páginas. Aleluias. E eu não consegui parar de chorar, acredite, você nem sabia disso. Eu falei, como é lindo, é difícil, mas como é lindo você ler uma história de quem se submeteu a um processo. Fizeram o que quiseram com ela lá dentro. E eu falei, aquilo que os homens chamam de humilhação, Deus chama de treinamento. Então muitas vezes nós estamos sendo treinados
e largamos o treinamento no meio do caminho, no meio da tarefa, por causa do orgulho. Ei, se você se submeter e segurar a pressão, Deus vai te exaltar e abater quem te humilhou. Gente, isso é Bíblia. Sabe, isso é Bíblia. Agora só que você tem que fazer a coisa bem feita. Porque não adianta você ser também humilhado e continuar fazendo de qualquer jeito, como se estivesse fazendo para os outros. Tinha algo que eu fazia na escola que eu trabalhava, não tinha uma vez, depois que eu me converti, que eu sempre fazia o meu trabalho. Depois, quando terminava, eu passava olhando se estava tudo recolhido, se estava tudo organizado, tudo arrumado. Não tinha uma, porque o versículo de Efésios capítulo 6, trabalhai para os vossos senhores, como se estivesse trabalhando para o próprio Deus, era algo que entrava no meu coração quando eu pisava na escola, e eu só esquecia desse versículo quando eu saía da escola. Não passou muito tempo, eles me ofereceram uma função, dentro da escola, que eles jamais ofereceram para professores na área em que eu trabalhava. Mas por quê? Testemunho. Então se submeta ao processo, que você vai ver que Ele vai te exaltar. Amém, queridos? Vamos lá, repita comigo. A obediência foge a minha identidade, fortalece minha visão e deixa claro o meu destino. Deus não te chama para obedecer por nada. Deus tem um propósito em cada obediência. A palavra para obediência no hebraico é depuração. Quando Ele te chama para obedecer, Ele está falando assim: eu vou te colocar num calor, que esse calor vai esquentar tanto, que vai fazer com que suba de você o que está em você, mas não pertence a você, para eu poder tirar. Obediência é depurar para purificar. Obedecer não é uma coisa fácil. Nem sempre nós gostamos de obedecer, principalmente quem gosta de mandar. Olha para o seu irmão e vê se ele tem cara de mandão. Tem sim, pastor. Diga assim: nós estamos no primeiro ato. Agora vamos entrar no segundo ato. Fala, agora é o segundo ato. Qual é o segundo ato? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se na Páscoa Jesus ressuscita, no Pentecoste Ele capacita. O Espírito Santo é capacitação. Qual o objetivo da descida do Espírito Santo? Capacitar a igreja. Ele dá dons, dá poder, dá direção, habilitar nos crentes. Habitar nos crentes. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus se manifesta aqui, mas não habita aqui. Você entendeu isso? Quando nós nos juntamos, Deus se manifesta. Quantos perceberam centelhas, fragmentos da manifestação dele aqui durante o profético, durante o louvor? Ali é um estado que a gente chega, pelo menos os mais sensíveis, você fala: meu Deus, que presença é essa? Que presença é essa? Sabe? Então, o Espírito Santo, Ele desceu para capacitar a igreja, para habitar em nós e para fazer com que demos testemunhos. O que foi o que ela fez aqui? Testemunho. Ela se submeteu ao Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim: está na hora da sua recompensa. Fala para o seu irmão: tem uma recompensa para você. Quando você se submete ao processo. Cada processo desenvolve o nosso caráter, cada processo desenvolve o nosso coração, cada processo desenvolve novas ferramentas, cada processo amplia a nossa capacidade. Só que você tem que tirar o olho da dor, você tem que tirar o olho daqueles que te atacam. Olhe para onde você quer chegar e não no que está acontecendo até lá. Eu sei que o que eu estou pedindo não é uma coisa fácil, mas é exatamente. Ser crente não é fácil. Ser crente não é fácil. Fala para o teu irmão: você está mais bonito hoje.
como igreja, nesse segundo ato, nós estamos no segundo ato, nós estamos vivendo o segundo ato, desde a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, nós estamos no segundo ato, vai haver um terceiro ato ainda, que nós vamos falar sobre ele, mas entenda, esse é o tempo da revelação. O livro de Atos é um modelo para nós, de um relacionamento com o Espírito Santo, no que diz respeito ao poder dele sobre nós, a transformação dele sobre nós. Entenda uma coisa, a gente precisa de mudar algumas coisas na nossa mente, como por exemplo, tem muita gente que acha que Deus chamou você para prosperar. Deixa eu te frustrar, Deus te chamou para te transformar. Prosperidade é consequência de trabalho, de boa administração, de discernimento, de entrar em bons negócios. Deus vai te prosperar, mas antes disso, o trabalho dele é te transformar. É transformar na imagem e semelhança do seu filho. E deixa eu te dar uma boa notícia: Deus tem paciência com as suas quedas. Fala para o seu irmão, caiu? Levanta. Assume as consequências e levanta. Não foge não. Porque Ele vai trabalhar, Ele vai te posicionar, Ele vai te colocar no lugar. Você só precisa perseverar. Enquanto a vida, a esperança. Como diz Billy Graham, não deixe Deus por causa do pecado. Continue com Deus até você deixar o pecado. É uma questão de escolha. Ele sabe das tuas áreas fracas, vulneráveis. É evidente que você tem que amadurecer para você crescer, protegê-las, desenvolvê-las, criar anticorpos. Mas você precisa de continuar, você não pode parar por conta das quedas. A não ser que você não seja um escolhido, e eu acredito que você seja um escolhido. Então, a nossa dependência do Espírito Santo tem que ser constante. Sem Ele, a igreja é apenas estruturas. Com Ele, nós somos um organismo vivo. A unidade na diversidade. O Espírito distribui dons diferentes, mas promove comunhão. Coragem para testemunhar. O Espírito transforma medo em ousadia. Pega a história dos apóstolos, pega a história de Pedro, que nega Jesus lá atrás, mas quando está cheio do Espírito Santo, não tem medo de falar diante dos políticos, diante dos sacerdotes, diante da polícia eclesiástica que havia naqueles dias. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16 diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Levante suas mãos e repita comigo isso, porque nós somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você é o povo de Deus, você é o povo escolhido de Deus, você é o povo do segundo ato de Deus. E nesse segundo ato existem unção, posicionamento, ocupação e transformação para você fazer. Meu irmão, quando você começa a entrar nessa vertente com o Espírito Santo, a sua vida começa a mudar de rumo. Coisa que você não queria fazer, você começa a fazer. Pessoas com quem você não queria andar, você começa a andar com elas. Pessoas que você criticava porque você falava que só vivia na igreja, que só queria saber de orar, você começa a fazer a mesma coisa. Fala para o seu irmão, Deus vai te passar uma rasteira se você estiver falando dos crentes. Deus não nos chamou para uma religião. Ele te chamou para ficar pertinho dele. É isso que Ele quer. Esse povo do segundo ato, olha como Jesus é estratégico, presta bastante atenção nisso. Ele pega e nos leva para uma cidade
onde aquela cidade é o centro do poder imperial. Cesareia Marítima foi uma cidade fundada porque lá não somente era um centro de poder, mas também um centro de adoração pagã. Em Cesareia Marítima havia uma gruta, onde eles definiam aquela gruta, aquele local, como um portal entre o submundo e o mundo. Jesus vai ali, naquele lugar, e fala: edificarei a minha igreja, exatamente onde havia um centro de adoração pagã. Ele estabelece ali a coluna, a base, a rocha, que seria a base para a sua igreja, lá no lugar onde era o maior centro idólatra dos seus dias. O que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo: esses deuses são criados, eu sou o Criador. Então eu vou estabelecer para mostrar exatamente para eles que eles não são nada. Então Jesus funda ali a igreja e diz: as portas do inferno não prevalecerão. Com outras palavras, ele está dizendo assim: olha, existe um governo que sequestra a mente dos homens e conduz os homens à perdição e à destruição, mas elas não vão prevalecer contra aqueles que fazem parte da minha eclésia, da minha igreja. Jesus nos chama de forma que nós mesmos nem acreditamos que Ele nos chamou, por tão desprezíveis que nós somos, dentro de uma perspectiva de fazer parte do quórum divino, do grupo de pessoas que são representantes de Deus. Você já viu como Deus, a gente se acha demais. Quem é você? Eu sou servo de Deus. Que Deus? É por isso que nós somos muitas vezes discriminados por alguns. E aí às vezes a gente tem que se submeter para que no momento certo aqueles que nos discriminam tenham que vir pedir a bênção para nós. Fala para o seu irmão a propósito, fala para ele a propósito, essa semana, pessoas que te humilharam vão pedir bênção para você. Eu creio nisso, eu acho que essa palavra é para alguém aqui. Essa palavra é para alguém aqui. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sabe, eu estou procurando aqui a minha palavra que levaram. Aleluia. Meu Deus. Achei. Fala, achei. O que é a igreja? Pergunta para o seu irmão, o que é a igreja? A igreja, por mais que os doutos dessa era, aqueles que ocupam as cátedras, que tomam as decisões, que acham que estão no controle, por mais que eles não acreditam, acham que nós somos apenas mais um segmento religioso, a igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade. Ou seja, é a igreja que comanda. Fala para os irmãos, é a igreja que comanda. Só que a igreja ignorante, ela não comanda. A igreja ignorante, ela é religiosa. A igreja de Jesus é relacional. Entende? Quando nós estamos falando que é a igreja, é porque nós andamos com um poder tão superior, que é exatamente a pessoa do Espírito Santo, que pode nos levar a entender as coisas que estão acontecendo, sem a gente nunca ter estudado sobre elas. Mas isso depende de dedicação, de entrega. Agora é evidente que se você é chamado por Deus, e de fato você é cheio do Espírito Santo, você vai estudar, você vai se destacar. Entenda uma coisa, quando Jesus fala que Ele fundaria a sua igreja, e aqui eu já vou caminhando para o final dessa introdução, quando Ele fala
que ele está fundando a igreja dele, ele está, na verdade, confrontando o sistema legal dos seus dias. A igreja nos dias de Jesus era composta por 4 pilares fundamentais: o religioso, o religare; o social, que era o convívio dos cidadãos de bens de uma geografia; o legislativo, que era o grupo que definia as leis que comandavam todas as regras sociais dentro da cidade; e o político, que era aqueles que tinham o poder de representatividade. Quando Jesus fala assim: olha, eu vou edificar a minha igreja, eu vou tirar algumas pessoas de fora, eclésia, eu vou trazer essas pessoas, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou discipular, eu vou restaurar o caráter, eu vou derramar uma capacitação, e eu vou dar um mapa, e eu vou devolver essas pessoas para o sistema. Quem está me entendendo aqui? Ele devolve para o sistema com uma perspectiva de política diferente, com uma perspectiva de legislação diferente, com a perspectiva de convivência social diferente, e com um religare totalmente diferente das religiões. Eu não sei se você está me entendendo, mas com outras palavras ele está dizendo: eu vou te conectar ao Pai. O Pai vai tratar você. O Pai vai colocar em você uma capacitação. O Pai vai te dar um mapa sobre o seu destino. Mas primeiro você tem que saber quem eu sou. Quem eu sou para você? O Cristo, o ungido de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quem eu sou para você? Porque na hora que você souber quem eu sou para você, eu vou falar quem você é para mim. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Teve uma vez que eu estava com muita vontade que Deus falasse comigo. E foi um profeta na comunidade das nações. E aquele profeta falava com todo mundo. Eu falei: se ele fala com todo mundo, ele vai falar comigo. Sabe quando você fica na expectativa de que Deus vai falar comigo? Esse cara tem uma palavra para mim. E eu ficava rodeando ali, sabe? E aí, primeiro dia de campanha, eu fui lá e dei uma oferta. Eu falei: eu vou dar uma oferta que eu vou agradar a Deus, e Deus vai tocar no coração do profeta e ele vai falar comigo. Nada do profeta falar. Eu falei: eu já sei. No final eu vou lá comprar um livro dele. Quando eu estiver diante dele, ele vai falar comigo. Fui lá, comprei o livro. Ele olhou para mim, pegou o livro e escreveu. Não falou nada para mim, mas disse tudo. Escreveu lá o Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas eu fiquei indignado, porque eu queria que ele falasse. Quantos já passaram por isso aqui? Não é possível que só eu. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Não me deixa só nessa não. E aí eu fui para casa. 3 meses depois, já tinha até esquecido de tanta raiva que eu fiquei. Eu tive um sonho. E naquele sonho, aquele profeta aparecia para mim e me mostrava um campo verde assim, ó, um vale verde, 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 verde. E ele apontava o dedo para mim assim, ó, na minha cara assim, e começava a falar: farei de ti um instrumento para lapidar o caráter dos meus líderes. Naquele dia virou uma chave dentro de mim. Nunca mais eu tive problema em relação ao que eu tinha que fazer dentro da igreja. Eu comecei a estudar sobre liderança, eu comecei a comer todos os livros, eu comecei a estudar sobre a estrutura de psicologia, sobre tudo que você possa pensar que diz respeito à questão humana, dentro dos meus limites. E isso foi me capacitando, me capacitando, me capacitando, me capacitando para desenvolver pessoa pela misericórdia. Eu sou um dos pastores dentro da CN, não sou o que mais tem formado líderes para essa casa dentro de um contexto geral. Mas por quê? Porque eu entendi a mensagem.
Eu entendi quem Ele era para mim. Ele era tudo. Quando eu trabalhava na escola, eu amava o que eu fazia. Eu trabalhava numa escola invejável aos olhos daqueles que eram da minha profissão. Era um sonho de consumo profissional. Eu já tinha 11 anos lá dentro, de história dentro da escola. Já tinha conseguido um respeito no meio dos professores, num posicionamento. Todo mundo, quando queria saber algo de Deus, vinha atrás de mim. Isso tudo pela misericórdia, porque foi uma mudança radical na minha vida. Um dia eu era um demônio, no outro dia eu era um santo. Acredite. Foi um encontro tão poderoso que Jesus fez na minha vida. Meu irmão, minha mãe, minhas irmãs, meus amigos viviam me chamando para ir para a igreja. E eu falava na cara deles: o que eu quero com essa tua igreja? Eu já tenho Deus. Sai daqui. Porque eu procurava Deus lá no budismo, eu procurava Deus no espiritismo, eu procurava Deus no catolicismo, eu procurava Deus em todas as religiões, porque eu era eclético. Eu achava que Deus estava em tudo e em todos. Até que um dia eu cheguei de uma festa, tinha uma velhinha lá de joelhos lá dobrada, e todas as vezes que eu chegava, ela sempre estava orando por mim. Quando eu chegava, ela se levantava e falava: agora eu já posso ir dormir. E num dia desses, Deus me pegou. Fala para o teu irmão: Deus vai te pegar. Fala para o teu irmão: Deus vai te pegar. Queridos, foi um sábado para um domingo. De repente, eu fui deitar. Muito calor naquele período, coloquei uma roupa, deitei. De repente, uma visão. Meu irmão estava no outro quarto com uma luz em cima dele. Eu estava no meu quarto sem roupa, tudo escuro. Daí você já começa a entender o sonho. Ele estava na luz e eu nas trevas. E aí ele estava todo arrumado, com a Bíblia embaixo do braço, cabelo penteado, e eu sem roupa. Ele pronto para sair, e eu tinha que me arrumar. E eu peguei e falei assim: para onde você vai? Ele falou assim: eu já estou indo e estou atrasado. Eu falei: espera que eu vou me arrumar e vou contigo. Ele falou: não dá mais tempo. De repente muda a cena. Agora eu vejo uma grande multidão andando num vale verde com rio, um lago, a coisa mais linda do mundo. E eu tendo uma visão de cima. E eu sabia que o meu irmão estava lá no meio daquele povo que estava caminhando naquele lago, naquele campo verde. E de repente, as nuvens começam a se abrirem. Um ser com os braços abertos começam a descer. Eu sabia que era ele. E eu falava assim para ele: Jesus, eu quero estar ali. Ele olhava para mim e dizia: não dá mais tempo. Você sempre me procurou nas religiões. Eu não estou nas religiões. A visão foi embora. Repita assim comigo: uma religião não cabe Jesus. Nada cabe Jesus. Ele está acima de todas as coisas. Queridos, no dia seguinte, quando eu levantei, qual foi a primeira pergunta que eu fiz para o meu irmão? Que horas é o culto na tua igreja? Daquele dia até hoje estou aqui. Não sei o que é sair da igreja, não sei o que é desviar, não sei. Isso não quer dizer que foi fácil, que é fácil, que vai ser fácil. Quer dizer que eu sei para onde eu estou indo. Quer dizer que eu sei na mão de quem eu peguei.
O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que nós vamos entrar no terceiro ato. Ninguém sabe a hora, que é a chamada parousia, quando ele volta para se encontrar com a sua igreja. A minha pergunta é: ele vai te achar como um discípulo, ou ele vai te achar como multidão? Ele vai te achar sentado no banco de uma igreja, ou ele vai te achar servindo a multidão? Porque a multidão sempre vai ser servida, mas pelos discípulos. Hoje, antes do terceiro ato, ele está te chamando para sair da multidão, para se transformar em um discípulo. O discípulo vai enfrentar pressão, porque tem que forjar o caráter, por causa dos ensinos, dos confrontos. O discípulo vai receber posicionamento em determinados lugares, vai ter que ter esse posicionamento, por causa do nome que Jesus sabe quem é. Ele deu nome para Pedro. Pedro não tinha nome. Ei, eu tenho certeza que Deus está arrancando rótulos nessa noite aqui da vida de pessoas, porque tem um nome para você que só Ele sabe.